Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. PSB e Rede definem que em São Paulo terão candidato próprio. O que continua o maior mistério é o nome do candidato ao Bandeirantes escolhido pelos apoiadores de Eduardo Campos. E hoje recebemos o presidente estadual do PSB em São Paulo, Márcio França, deputado federal no segundo mandato, ex-prefeito de São Vicente e ex-secretário de Turismo no governo Alckmin. Agradeço muito sua presença e também, de alguma forma, um pré-candidato a pré-candidato. É verdade. Entre os vários nomes que estão sendo apresentados. Mas eu quero começar exatamente sobre a questão do entendimento PSB e Rede. Já houve um entendimento de um nome conjunto da aliança para a sucessão de Geraldo Alckmin? Houve um comunicado à Rede oficial, pelo Eduardo e por nós também, que se houver uma candidatura, eu apresentarei o meu nome. Como eu estou há muitos anos no partido, enfim, é difícil, num congresso, eu acho, ser derrotado. Porque o congresso é um ato formal. São 1.200 delegados que virão do estado de São Paulo, que me conhecem há muitos anos, e vão decidir quem será o candidato. É claro que todos têm direito a apresentar os seus nomes, né? Nós temos mais de 200 mil filiados, então é natural que todo mundo possa ser candidato. Agora, eu penso que se houver uma candidatura, certamente vai passar pelo meu nome. Mas causou uma estranheza, porque naquela reunião que houve de prefeitos, foi em Campos do Jordão? Foi. Na sexta-feira passada. Quer dizer, é muito, muito recente. Marina Silva falou que ainda a coisa está em estudo e citou outros nomes. Falou do Walter Feldman, falou do Ricardo Young, tem o Pedro Dallari também. Então, a indagação que a gente faz é isso. Se por um lado, aqui mesmo no Jornal da Gazeta, o próprio governador Eduardo Campos falou o seu nome. Por outro lado, houve isso lá nessa grande reunião em Campos do Jordão. Então fica sempre a indagação. Que resistência é essa do lado da Rede? É uma resistência ao seu nome em especial, pela sua relação com Geraldo Alckmin? Acho que é. Acho que, no fundo, a Rede não é o nosso partido. O nosso partido é o PSB. Sim. Que tem 60 anos, tem uma história, enfim. A Rede entrou no PSB nas últimas 12 horas. E com os seus hábitos, o seu jeito. E para esse perfil, eles prefeririam alguém que tivesse vinculação com eles. Um nome que não fosse político. Na verdade é isso. E eu posso ser tudo menos um não político, porque a minha vida inteira foi fazer política. Então, eles preferiam um outro perfil. Mas tem uma hora que você tem que decidir, né? Senão vira uma coisa esquizofrênica, né? Quer dizer, na hora da votação, haverá um congresso e no congresso vai ter voto. E eu disse sempre o seguinte, olha, eu vou lutar até o final para que as minhas convicções prevaleçam. Eu acho um equívoco em São Paulo termos um candidato a governador. É minha avaliação pessoal, que é minha e da grande maioria do partido de São Paulo. Porque, na nossa visão, a gente tinha que dividir o espaço que é do Aécio. Bom, mas o senhor está querendo dizer que, então, que não é certo que vocês tenham um candidato próprio? Está em aberto ainda? Existe a possibilidade dessa sua ideia ser subscrita pelos delegados na convenção e aí, ao invés de candidato próprio, um apoio à reeleição de Alckmin? A orientação do Eduardo, que é o nosso comandante, e é ele que nós seguiremos, a opinião dele é que nós seguiremos, é que tenhamos candidato, é isso. Então, se fosse hoje, teríamos candidato. Mas eu espero, daqui até lá, ainda fazer todos reverem, inclusive a própria Marina, que estrategicamente é mais negócio o outro lado. Mas isso é só o tempo que vai dizer. Eu, inclusive, na entrevista com o governador Eduardo Campos, havia cobrado, de alguma forma, mais visibilidade de Marina Silva ao lado dele. Ele disse que ela estava muito ao lado dele. Sim, o fato é que não está aparecendo tanto. Entretanto, hoje eu sei que tem o programa do PSB Rede. Daqui a pouco. Que é 8h30 da noite. E já li que aí no programa vocês é que vão mostrar que, na verdade, existe o nós, claro, né? Coisa que não está aparecendo tanto e os adversários estão adorando, porque sugere falta de sintonia, falta de entendimento. Esse programa pode, de alguma forma, sacramentar que Marina Silva está realmente trabalhando, empenhadíssima com Eduardo Campos? Eu acho que o programa vai ajudar.
Mas de verdade você conhece comunicação como poucas pessoas no Brasil. Sabe que o que vale para efeito das pessoas conhecerem é televisão. O resto é um pouco de papo furado nesse negócio, né? E televisão só vamos ter mesmo depois dos congressos, depois da homologação. Até lá nós vamos ter que ficar amargando. Ah, sim, depois da Copa. Eu acho que nesse instante, o que acontece, Marília, é o seguinte: quando você pesquisa o Eduardo sozinho, ele tem em torno de 8, 9 pontos em média. Aqui em São Paulo, por exemplo. Quando pesquisa com a Marina, ele tem 24, 25 pontos. Isso é importante, porque ela, claro, agrega votos. Mas o eleitor dela, em especial, não é o eleitor dele. Ele pega uma outra faixa, hoje de camada A, B, e ela pega especialmente na camada C. E esse eleitor tem dificuldade de ler um jornal, de ver um outro tipo de informação. Então, só a televisão pode ajudá-los a conhecer e vincular uma coisa a outra. Sim. Quando estiverem vinculados, certamente o Eduardo subirá e, na minha visão, certamente irá para o segundo turno. Bom, ainda em relação a essa parceria, né, Eduardo Campos, Marina Silva, tem um outro aspecto que li, inclusive, que no programa do partido de hoje, do PSB, da Aliança, PSB Rede, PPS, né, PSB Rede, PPS Aliança. Isso, por enquanto. Por enquanto. Haverá mais, certamente. Conforme a presidente for caindo, outros virão. Bom, aí é que está, falou na presidente. Eu observo que Eduardo Campos está sendo muito duro na crítica com a presidente Dilma Rousseff. E sei que no programa de hoje vai haver crítica também. Sim. E que ele não faz as mesmas críticas ao governo Lula, mas faz ao governo Dilma. Ele não corre o risco disso ser contraproducente? Poupando Lula, ele não está alimentando o volta Lula e, com isso, muito mais desvantajoso para ele do que concorrer com Dilma? Mas é um risco que ele deve à sinceridade. Ele é amigo pessoal do presidente Lula, não teria condições de fazer uma crítica porque ele pertenceu ao governo do presidente Lula. O presidente Lula tem com ele uma relação de amizade, de admiração. A presidente Dilma é uma mulher idônea, todo mundo reconhece, mulher séria, não é uma pessoa mal intencionada, não é isso que a gente fala. O problema é que ela está numa função que ela não gosta de exercer. E aí todo o resto dá problema, porque você faz uma coisa que você não é vocacionado, né? E aí vai começando a cair as coisas e você começa a perceber que praticamente nenhuma área de atuação que ela mexe dá certo. Vamos lá, elétrica, porto, aeroporto, Petrobras, quer dizer, você vai no Congresso, as relações dela são relações muito difíceis. Ela tem uma pessoa muito estressada, brava, entendeu? E as pessoas vão sentindo isso devagarzinho e, claro, o país depende de um líder, mais do que um gerente, um líder, né? O Lula era um líder, como o Fernando Henrique foi um líder. A Marina citou isso em Campo de Jordão agora, esses dias, né? Muito bem citado, por sinal. Agora, a presidente tem essa limitação, não é culpa dela. Né? Se você colocar uma criança para dirigir um Boeing, é provável que caia. Né? Quer dizer, então, ela tem essa dificuldade e por isso o Eduardo faz a crítica, porque alertou a ela. Bom, mas o presidente Lula, quando apresentou Dilma Rousseff, ele apresentou a grande gerente do Brasil, a mãe do PAC. Ele subscreveu, pediu até presente de aniversário no segundo turno. Se querem me dar um presente, votem em Dilma. E subscrevendo a capacidade dela. Então, parte dessas críticas não recairiam para Lula? Se foi ele quem apresentou Dilma, a quem vocês fazem tanta restrição? O presidente Lula não é perfeito, ele também erra. E eu acho que ele errou na indicação da presidente Dilma. Ele superestimou a capacidade que ela tem de ser séria, de ser correta, de ser idônea e esqueceu que você, para gerenciar um país, como um estado, um município, tem que ter um viés político. Senão fica que nem o Haddad, né? Que nem fica igual a Dilma. Quer dizer, tem dificuldade nessa hora e acaba entornando o caldo. Bom, nesse ano certamente conversaremos muito mais sobre tudo isso. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Estela.